Boa noite, galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Thiaguinho. Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Que Deus nos abençoe mais um dia. Galerinha, estou aqui para resolver hoje com vocês as questões dos conhecimentos específicos, as questões de química, do segundo dia da Santa Casa 2023. Espero que vocês gostem. Quem não conhece, entre aí no canal. Eu resolvo vários vestibulares lá para tirar a dúvida de vocês de todas essas questões de química dos principais vestibulares do país, tá bom? Vamos lá? Espero que vocês gostem. Questão 9. O esquema representa uma célula combustível de metanol. Esse dispositivo eletroquímico funciona como uma pilha com alimentação contínua dos reagentes nos compartimentos anódico e catódico, os quais são separados por uma membrana condutora de íons que tem a função da ponte salina. As semirreações dos reagentes que são inseridos nessa célula, a combustível, estão representadas no sentido da redução. Então, as semirreações que ele forneceu para a gente são as semirreações de redução. Ele deu os respectivos potenciais. Ele deu os respectivos potenciais de redução. Bom, ele pergunta, letra A, calcule os números de oxidação dos átomos de carbono, do metanol e do dióxido de carbono. Então, vamos lá. Metanol, tá aqui, né? O metanol simplificando, né? É o CH3OH. Ele quer o NOx desse carboninho aqui. Bom, então tem duas formas de a gente resolver, galera. A primeira, né? Sabemos que, né, para usar essa primeira forma aqui, a gente usa a escala de eletronegatividade, lembra? Lembra disso daqui, ó? Fon, cloro, Brisk, pH. Então, o carbono, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, na quebra da ligação carbono-hidrogênio, né, no caso aqui, eles estão compartilhando elétrons, né, uma ligação covalente, mas como o carbono é mais eletronegativo, os elétrons se aproximam mais dele. É como se ele adquirisse um NOx menos 1. Então, aqui ele ganha mais um elétron do H, aqui embaixo ele ganha mais um elétron. Então, por enquanto, o NOx dele seria menos 3. Aí, nessa ligação carbono com oxigênio, galera, o que acontece? O oxigênio é mais eletronegativo. Então, nessa ligação, o oxigênio ganha o elétron. Ele adquire NOx menos 1. O carbono perde, adquire NOx mais 1. Então, no final das contas, ó, o NOx do carbono, menos 1, menos 1, menos 1, mais 1. No final, então, se você somar, ó, menos 1, menos 1, menos 1, dá menos 3. Com mais 1, o NOx do carbono é menos 2. É uma das formas. A outra forma mais prática é usando as regrinhas de NOx. Então, eu vou simplificar o metanol. O metanol tem um carbono, 4 hidrogênios e um O. O NOx do hidrogênio é mais 1, família 1A. Como são 4 átomos, 4 vezes mais 1 vai gerar um total de mais 4. O oxigênio tem NOx menos 2, né? Elementos da família 6A, do lado direito da fórmula, essa é a regrinha de NOx, tem NOx menos 2. A soma do NOx em uma molécula, né? A soma dos NOx, dos elementos, né? É 0. Né? A não ser, né, que a gente esteja trabalhando com íon, tipo sulfato. Quando for um íon, uma espécie carregada, aí a soma do NOx tem que ser a carga do íon, no caso, menos 2. A soma daria menos 2. Como não é uma espécie, né, não é um cátion nem um ânion, a soma do NOx é 0. Então, olha lá, a continha é bem simples. Que número somado com mais 4 e menos 2 dá 0? Menos 2. Então, o NOx do carbono, menos 2. Beleza? São as duas formas daí de você resolver. Letra B. Apresente a equação global dessa célula e calcule a diferença de potencial padrão, ou seja, diferença de potencial. Ele quer que você calcule a DDP. Bom, primeiro, vamos ver as equações. Para você obter a equação global, galera, você tem que ter a equação de oxidação e a de redução. Ah, mas quem oxida, quem reduz? É só olhar os potenciais, galerinha. Olha lá. Vê?
Ele falou, né, ele forneceu as equações de redução e os potenciais de redução. Então, tá aqui, ó. Vamos comparar. Qual desses dois elementos tem um potencial de redução maior? Mais 1,229 ou mais 0,046? Mais 1,229. Então, o elemento, né, no caso a substância, ou o elemento que tem maior potencial de redução, vai reduzir. Então, no caso, quem vai reduzir? Oxigênio, certo? Então, essa equação aqui eu vou manter, porque são reações de redução, e realmente quem reduz é o oxigênio. Então, vou manter essa equaçãozinha, tá ali embaixo, ó. Tá aqui, ó. Redução, meio de O2, mais 2H+, mais 2 elétrons virando água. Beleza. Já, se você tem os potenciais de redução, é só você inverter os sinais que você tem os potenciais de oxidação. Olha lá. Invertir os dois, ó, você fica com esses dois valores. Qual substância tem um potencial de oxidação maior? Menos 0,046. Esse valor é maior do que menos 1,229. Então, o que significa? Que a substância ali de baixo, né? No caso, a equação de baixo ali, vai ter que sofrer oxidação. Ah, mas as equações que ele me forneceu ali nos dados do exercício são equações de redução. Sim, mas se essa substância ou elemento vai oxidar, então a gente tem que inverter essa equação. Então, essa equação do CO2, 6H+, mais 6 elétrons, eu vou inverter. Porque essa equação, ele me deu as duas de redução. Somente o que tem maior potencial de redução vai reduzir. Então, o elemento que tem maior potencial de redução, eu copio a equação normal. Já a outra equação vai ter que ser a de oxidação. Então, eu vou ter que inverter a outra. Beleza? Então, invertendo, o que seria inverter? O que é produto vira reagente. E o CO2, H+, os elétrons que são reagentes, viram produtos. Está lá embaixo, ó, a oxidação. Inverti e coloquei ali embaixo. Beleza? Bom, para obter a equação global, o que a gente tem que fazer, galerinha? Cancelar os elétrons, né? Quem oxida, dá elétrons. Quem reduz, recebe. Para se a reação ocorrer, o número de elétrons doados tem que ser igual ao número de elétrons recebidos. Aqui nós temos um probleminha, por quê? Na redução, 2 elétrons, na oxidação, 6. Para igualar, eu vou multiplicar a equação de cima por 3. Multiplique tudo por 3. Então, olha lá, o balanceamento do oxigênio. É meio. Quanto que é meio vezes 3? Ah, meio vezes 3 dá 3 sobre 2. Agora não vai ter meio mais, agora vai ter 3 sobre 2. 2H+, vou multiplicar por 3, não vai ter 2 mais, vai ter 6. 6H+. O 2 elétrons, não vai ter 2 mais. Agora vão ter 6 elétrons. E multiplicando por 3 aqui, 3 moléculas de água. Ah, que legal, ó. Cancela os elétrons. Se tiver mais alguém que der para cancelar, cancela lá. No caso, o H+, ó. 6H+ no reagente, 6H+ no produto. Ó, cancela também. O que sobrou nos reagentes, ó? Sobrou CH3OH e sobrou 3 sobre 2O2. Olha lá. Olha os reagentes da equação. Nos produtos, sobrou o CO2 e, olha a água. Olha a água. Eu tenho 3 moléculas de água no produto, uma só no reagente. Então, eu subtraio. Né? Se uma está no produto, outra no reagente, eu subtraio. 3 menos 1, sobram 2 moléculas do lado que tem mais, que é o lado do produto. Então, por isso, na equação global, 2H2O. Então, olha a equaçãozinha global que é a pergunta do exercício. Ó. CH3OH mais 3 sobre 2O2, formando CO2 mais 2H2O. Beleza? Bom, ele pede para achar a DDP da pilha. Tem várias formas, né, de você achar a DDP. Na verdade, tem 3 formas. Eu gosto de usar essa daqui. Eu sempre explico nas minhas aulas. Eu prefiro essa daqui. Como que eu acho a DDP? Eu pego o maior potencial de oxidação
e somo com maior potencial de redução. Por quê? Porque quando eu ensino a equação global, eu já coloquei lá em cima, olha de roxo lá, o elemento que tem maior potencial de redução, eu já circulei. O que tem maior potencial, eu inverti os dois sinais e já circulei o elemento alaranjado ali, ó, eu já circulei o que tem maior potencial de oxidação. Então, a hora que você calcula DDP, é só somar esses dois valores. O maior de oxidação, que foi menos 0,046, somei com o maior de redução, que é mais 1,229. Isso vai dar uma DDP de 1,183 volts. Beleza, galerinha? Uma questão que foi assim bem tranquila, era só olhar os potenciais, como ele deu duas equações de potencial de redução, um só vai reduzir, o outro vai ter que oxidar. Então, qual é que vai reduzir? O que tem maior potencial de redução. Então, o que tem maior potencial de redução reduz. Então, eu mantive a equaçãozinha. O outro, que vai ter maior potencial de oxidação, eu tive que inverter a equaçãozinha. Beleza? Vamos lá, galera. Próxima questão. Uma questão bem legal também, análise de gráfico. Olha lá o que ele diz. O clorato de potássio, KClO3, é um composto termicamente instável. Ao ser aquecido, decompõe-se formando cloreto de potássio e gás oxigênio. Ao ser misturado com água, o clorato de potássio dissolve. Sua curva de solubilidade vai seguir. Letra A. Escreva a equação da reação de decomposição térmica. Esse foi bem tranquilo, por quê? Ele falou que o KClO3 se decompõe, né? Então, ou seja, vai se quebrar, originando, ó, formando, então, setinha, ó, produzindo cloreto de potássio. Então, nos produtos eu vou ter o KCl e o O2. Balanceando a equação, ó, 2KClO3, 2KCl, 3O2. Era só isso. Apresente o número de elétrons do cátion potássio. Ele não falou do átomo neutro potássio, do cátion potássio. Bom, nessa formulinha aí, cátion potássio, o cátion é um positivo. Como o potássio é da família 1A, a carga dele é mais 1. Aí você teria que consultar uma tabela periódica, né, que a prova fornece. O número atômico do potássio é 19. Então, se ele não tivesse carga nenhuma, ele teria 19 prótons. Ele teria 19 prótons e 19 elétrons. Aí, o que significa o mais 1? Esse mais 1 é que tem uma carga positiva sobrando. Ou seja, significa que ele perdeu um elétron. Então, se fosse neutro, sem carga, ele teria 19 prótons e 19 elétrons. Esse mais 1 significa que ele perdeu um elétron. Se ele perdeu um elétron, ele possui 18 elétrons. Beleza, galerinha? Pergunta lá, o número de elétrons do cátion potássio. 18 elétrons. Bom, bem, uma solução foi preparada, adicionando-se 24 gramas de KClO3 a 100 gramas de água a 90 graus. Esta solução foi resfriada lentamente e mantida a temperatura controlada a 30 graus. Em que temperatura iniciou-se a cristalização? Então, o que ele fez? Ele pegou 24 gramas do KClO3, dissolveu em 100 gramas de água a 90 graus. Dissolveu. Aí, o que ele fez? Ele resfriou essa solução. E quando ele resfriou, começou a diminuir a temperatura, começou a formar cristais, ou seja, precipitado. Por quê? Porque diminuindo a temperatura, você observa pelo gráfico, diminuindo a temperatura, a solubilidade do gás diminui. Do gás não, do sal. A solubilidade do sal diminui. Então, à medida que vai resfriando, parte do sal que está dissolvido cristaliza, vai para o fundo. A mesma coisa que acontece quando você coloca um leite com açúcar e Toddy lá, você dissolve bem no leite quente, depois coloca na geladeira, você vai ver o açúcar indo para o fundo, cristaliza. Ele quer saber em que temperatura iniciou-se a cristalização. Justifique sua resposta por meio do coeficiente de solubilidade. Vamos lá, responder isso primeiro. Então, vamos lá. Vamos pegar a temperatura. Ele preparou tudo, então vamos lá. Vou pegar o verde. Ele começou com tudo a 90 graus. Então, vamos lá. Vamos ver a solubilidade. Ó, a 90 graus, ó. A 90 graus. Opa! A 90 graus. Qual é a solubilidade desse sal? Ó.
A solubilidade do sal é quanto? De 40 para 50, ó, tem 5 risquinhos, ó, 40, 42, 42, 44, 46, 48 e 50. Então, aqui deu 46. Esse coeficiente de solubilidade está assim, ó, gramas de KClO3 por 100 gramas de água. O que significa? Que dissolve nessa temperatura de 90, dissolve no máximo 46 gramas de KClO3. É o máximo que dissolve em 100 gramas de água. O coeficiente mostra para a gente o limite que dissolve. Mas se você olhar na letra B, ele adicionou apenas 24. Vixe, nessa temperatura dissolve até 46. Ele colocou só 24, então, o que a gente vai ter no início? 24 gramas de KClO3 dissolvidos. Bom, aí, então você vai ter no começo, a 90 graus, 24 gramas de KClO3 dissolvido. Tudo que ele colocou, dissolveu. Aí ele vai começar a resfriar. E ele quer saber em qual temperatura que vai começar a cristalizar, começar a formar precipitado, ou seja, qual temperatura onde o sal vai começar a se desprender do líquido e vai para o fundo na forma de precipitado. Deixar de ficar, não vai ficar dissolvido mais no líquido. Bom, então vamos lá. Olha ali a parte de azul. Quanto que ele tem dissolvido? 24 gramas. Então, para dissolver esses 24 gramas, vamos lá no gráfico. Vou usar o vermelho, galera. Ó, 20, 22, 24. Para dissolver esses 24 aí, eu preciso de uma temperatura, opa. Para dissolver esses 24 aí, ó, eu preciso de uma temperatura de 60 graus. Então, não estava a 90? Quando eu vou resfriando, 80, 70, 60, os 24 vão estar dissolvidos. Ó, a 60 graus, os 24 ainda estão dissolvidos, totalmente. Agora, se eu abaixar um pouquinho mais a temperatura, o que acontece com a solubilidade? Só para você entender, ó, vou jogar aqui, ó, se eu diminuir para 50, a 50 graus, olha a solubilidade. Cai para 18, ou seja, tinha 24 dissolvido, a 50 graus agora só tem 18 dissolvido. O restante vai para o fundo. Ah, então, peraí, a temperatura mínima que eu preciso para conseguir dissolver os 24 gramas é 60 graus. Qualquer temperatura abaixo disso, já não vai conseguir dissolver os 24, vai dissolver menos. Então, vai começar a cristalizar, porque não vai conseguir dissolver os 24. Então, a cristalização vai ocorrer, vai começar a ocorrer, né? Qualquer temperatura abaixo de 60 graus. Beleza? Então, a temperatura mínima que consegue dissolver tudo é 60. Abaixo de 60 graus vai começar a cristalizar. Beleza, galera? Questão de interpretação de gráfico aí. A outra pergunta. Calcule a massa de KClO3 cristalizada na solução que foi mantida a 30, ou seja, quanto vai cristalizar. Vamos lá. A 90 graus, então olha ali de amarelo, ó. Antes, no começo de tudo, 90 graus. Quanto que a gente tinha de sal dissolvido? 24. Tudo que ele colocou dissolveu. Beleza. A 30 graus, qual que é a solubilidade a 30 graus? Vamos lá no gráfico, ó, porque ele vai resfriar até 30. A 30 graus, qual é a solubilidade do sal a 30 graus? 10. O que significa? Que a 30 graus, em 100 gramas de água, a gente só vai ter 10 gramas do sal dissolvido. Pô, então, peraí. Antes, a 90 graus, eu tinha 24 gramas do sal dissolvido. Quando eu resfrio para 30, desses 24, 10 gramas continuam dissolvidos. Ué, e o restante, os outros 14 gramas? Vão cristalizar, vão para o fundo na forma de precipitado. Então, 24 menos 10, 14 gramas irão cristalizar.
Beleza, galerinha? Espero que vocês estejam entendendo. Vamos lá? Próxima questãozinha. A Camellia sinensis, conhecida como chá verde, contém, dentre outros compostos, um álcool cuja fórmula estrutural está a seguir. Então, tá aí um álcool. Né? Coloquei os carboninhos aí para vocês. É um álcool com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um álcool com 8 carboninhos. Na fruta toranja, também conhecida como fruit, há um composto que pode ser sintetizado em laboratório por meio da reação entre um ácido carboxílico que possui 2 átomos de carbono e o álcool que existe no chá verde. Escreva a fórmula molecular do álcool presente no chá verde, a massa molar. Gente, a fórmula molecular, né? Então, primeiro, a estrutura do álcool está aqui. Aí a gente tem que completar os hidrogênios. Então, nós temos um OH na ponta, que eu coloquei aqui, ó. Depois, o carbono aqui está fazendo 2 ligações, então vou ter que completar com 2 hidrogênios, 2 para completar, porque o carbono sempre faz 4 ligações. Então, o que a gente vai ter? CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E na ponta um CH3. Isso é a fórmula estrutural, né? Simplificada. Ele quer a fórmula molecular. Então, vamos contar. Número de carbonos total. Né? Vamos contar aí agora. Quantos carbonos tem? 8 carboninhos, 18 hidrogênios e um O. Esta daqui é a resposta. Ele quer saber, tá aqui, a fórmula molecular. Beleza? E a massa molar? Você vai consultar a tabela periódica, ver as massas molares. Massa molar do carbono é 12, do H é 1, do O é 16. Então, olha lá, temos 8 carbonos. Então, 8 vezes a massa molar dele, é 12. Mais 18 hidrogênios, 18 vezes 1, porque a massa de cada hidrogênio é 1. Mais um oxigênio, então 1 vezes 16, que é a massa molar do oxigênio. Somando tudo, a massa molar, 130 gramas por mol. Cuidado que se ele pedisse massa molecular, seria 130 U. Como ele pede massa molar, a unidade é gramas por mol. Belezinha? Letra B. Utilizando as fórmulas estruturais dos reagentes e produtos, escreva a equação da reação de síntese do composto presente na toranja. Bom, como que esse composto é formado? Então, olha lá, gente, vou colocar de roxinho, ó, não no texto, ó, na toranja, há um composto que pode ser sintetizado em laboratório por meio da reação entre, então a reação é entre um ácido carboxílico que possui 2 átomos de carbono. Peraí, para ser ácido carboxílico tem que ter o quê? Para ser ácido carboxílico tem que ter C+OOH. Ele falou que é um ácido que tem 2 átomos de carbono, então um aqui mais um. Olha lá. Esse é o ácido carboxílico, é o ácido etanóico, popularmente conhecido como ácido acético. A reação entre esse ácido e o álcool que existe no chá verde. Então, esse álcool, gente, eu simplifiquei, eu coloquei HO, depois você tem CH2, 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 se repetindo 7 vezes. Então, eu coloquei CH2, parênteses 7, para não ficar muito grande, e no final CH3. Bom, o que o aluno tinha que lembrar aqui? Que é uma reação chamada, uma reação clássica que aparece em vestibular, galera. É uma reação de esterificação. Ácido carboxílico mais álcool. Forma éster e água. Daí o nome esterificação. Bom, quando eu monto para os alunos, eu sempre falo, ó, para fazer uma esterificação, coloquem os grupos funcionais, né? O C+OOH do ácido de frente para o grupo funcional do álcool. Deixem os grupos funcionais de frente um para o outro. Tá bem? Então, olha lá. Por quê? Porque não forma éster e água? Se forma água, galerinha, olha aí o que acontece, ó. O OH do ácido junta com o Hzinho do álcool. Aqui forma-se a água. E aí você vai copiar o que sobrou de uma estrutura com o que sobrou da outra. Então, vamos lá, de roxinho aqui, ó. O que sobrou do ácido carboxílico? CH3, C+O. Então, eu vou copiar, olha lá, ó. CH3, C+O. E aí? Valência livre aqui, ó. Porque esse carbono perdeu o OH, então vai ficar valência livre aqui, ó. Valência livre. Tá aí.
Quem vai se enquadrar aqui? Quem ficou sozinho do álcool. Então, nessa ligação, vai entrar o Ozinho. E tudo que está ligado a ele. Ah lá, nessa ligação entrou o Ozinho e tudo que está ligado a ele. Formou um éster. Então, o composto está aqui, a fórmula estrutural está aí, e a função orgânica formada, né, ele pergunta a qual função orgânica pertence a esse composto. Esse composto formado pertence à função éster. Beleza? Vamos lá, próxima e última. Questão número 12. No processo de vinificação, após a prensagem das uvas, ocorrem duas etapas de fermentação. A primeira é a dos açúcares, que pode ser representada por meio da transformação da glicose, sob a ação de leveduras, em etanol e dióxido de carbono. Então, ele falou, galera, ó, a primeira etapa, ele deixou bem claro isso, ó. Deixou bem claro. A primeira etapa, duas etapas de fermentação. A primeira etapa da fermentação pode ser representada por meio da transformação da glicose, sob a ação de leveduras, em etanol e dióxido de carbono. Observando-se o aumento da temperatura. Então, se você colocar um termômetro lá, a temperatura aumentou. Por quê? Porque a reação química liberou calor para o meio. Então, a temperatura ali do meio aumenta. Bom. A segunda etapa, aí ele falou lá, vamos lá. A segunda etapa é a denominada fermentação malolática. E o ácido málico presente na mistura das uvas prensadas é transformado em ácido lático e dióxido de carbono. Então, ele deu essa segunda etapa. Ele falou que o ácido málico é transformado em ácido lático e gás carbono. Bom, justifique por que o ácido lático apresenta isomeria óptica. Ó, ele falou que o ácido lático, esse carinha aqui, ó, tem isomeria óptica. Ele pede para justificar. Se tem isomeria óptica, o que justifica um composto ter isomeria óptica? É porque ele é uma molécula assimétrica. Então, por que o ácido lático tem isomeria óptica? Porque possui carbono assimétrico, que é chamado também de carbono quiral. O que é o carbono quiral? É o carbono que tem 4 ligantes diferentes. Então, olha a estrutura do ácido lático aqui, ó. Carbono, carbono, carbono. Agora eu vou desmembrar aqui, ó. Ah, olha de vermelho ali, ó. Aqui tem um carbono, CH3. Esse carbono de verde, ele faz 3 ligações, então ele tem um Hzinho para completar a quarta ligação. E aqui tem outro carbono. Olha o carbono assimétrico. Esse carbono de verde, ele tem 4 ligantes diferentes. Para cima é um H, para a esquerda um CH3, para baixo um grupo OH, e para a direita é tudo que está preso nessa ligação. Então, nós temos um grupo C dupla OH. Então, olha lá, ó. 4 ligantes diferentes. H é diferente de CH3, que é diferente de OH, que é diferente de C dupla OH. Então, portanto, o carbono é simétrico, é por isso que a molécula apresenta isomeria óptica. Classifique a reação de fermentação da glicose, mesmo item A ainda, quanto ao caráter termoquímico. Quanto ao caráter, para falar se é uma reação que absorve ou libera, se é endo ou se é exo. Ele falou que a reação ocorreu com um aumento de temperatura. Eu coloquei um termômetro, a temperatura foi aumentando. Por quê? Porque a reação liberou calor para o meio. Então, a temperatura do meio aumenta, indicando que é uma reação que libera calor, portanto, é um processo exotérmico. Beleza? Letra B. Classifique o ácido málico quanto ao número de átomos de hidrogênio ionizáveis. O que são hidrogênios ionizáveis? É o hidrogênio que ioniza, ou seja, é o hidrogênio que é transformado em H+, que ioniza. Bom, se é um ácido, ele é um ácido carboxílico, você tinha que lembrar um pouquinho de química orgânica. Quais são as funções orgânicas que têm caráter ácido? São os ácidos carboxílicos e os fenóis. No caso aqui, nós temos, olha a função ácido carboxílico, ó, C dupla O, OH. Mas tem outro grupo
de ácido carboxílico, ó, C+OH. Então, quando você joga isso em água, esse Hzinho ligado ao O do grupo ácido carboxílico, a ligação se quebra e libera H+. Como tem outro grupo de ácido carboxílico aqui, né, outro grupo funcional, essa ligação vai quebrar e vai liberar outro H+. Esse H+, que é liberado, é chamado de hidrogênio ionizável. Então, como essa molécula tem 2 hidrogênios ionizáveis, ela é classificada como um diácido. É um ácido que libera 2H+. Tá bom? Diácido ou diprótico. Professor, e aquele outro OHzinho? Esse OHzinho que tem aqui não tem C+OH, não é ácido carboxílico. Então, esse Hzinho aqui não ioniza. Isso daqui é uma hidroxila de álcool. Álcool tem caráter neutro, tá? Então, não ioniza. Beleza? Então, ela não tinha que ficar esperto com isso. As funções orgânicas que têm caráter ácido, ou seja, que liberam o H+, são ácido carboxílico e fenol. Beleza? Bom, aí ele pede lá, equacione a reação de fermentação. Ele falou no texto, olha lá o que está de verde, galera, no texto grifado. Olha lá, a primeira etapa, né, que pode ser representada por meio da transformação da glicose. Então, você vai ter a glicose no reagente, sob a ação de leveduras, se transformando em etanol. Então, os produtos são etanol e dióxido de carbono, CO2. Acabou. Só balanceando a equação. 1 mol de glicose, né? 2 mols de etanol e 2 mols de gás carbônico. Beleza? Então, uma provinha bem elaborada, né? Conceitos, né? Caíram vários conceitos aí, mas não foi uma prova com um nível de dificuldade muito elevada, não. Tá bom? Galera, obrigado, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser.